Serviço Divino de Palavra, domingo 14 de fevereiro de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em João, no capítulo 4, no versículo 34, a palavra para nós que diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aqui. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa de Deus, e onde também se encontram os irmãos em seus lares, e que hoje, por graça, a palavra pode também entrar no lar, no coração, na alma de cada um de vocês, e que Deus abençoe ricamente, e que, como foi pedido na oração, que através da palavra nós possamos recarregar as forças para continuar caminhando a nossa carreira de fé. No decorrer da palavra, no final do serviço divino, tem uma parte que vai falar sobre a alegria de conduzir a nossa vida, que não tem que ser um fardo pesado, que não tem que ser algo que assola a nossa vida ou pressiona a nossa vida. Mas a palavra de hoje, amados, até falávamos com o evangelista na sacristia, porque tem alguns pontos aqui que a gente estava comentando na sacristia, que Jesus fez uma comparação com o alimento material e o alimento que tinha mais importância. Então, nós falávamos na sacristia, porque o alimento material, claro que é importante, o ser humano é dependente de se alimentar, de beber água, como aconteceu esse episódio com Jesus Cristo, com seus discípulos. Eles pararam ali no poço de Jacó e para matar a sede, e depois enviou os discípulos ali para ir atrás de comida para eles, e que quando eles voltaram, Jesus disse essas palavras do nosso texto para eles, né? Que 34, João 4:34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quer dizer, os discípulos foram levar o alimento para eles lá, e quando Jesus respondeu essas palavras, eles ficaram sem entender. Puxa, então ele chega na Bíblia, na Sagrada Escritura, fala que chegaram até a pensar que havia outra pessoa ou alguém passou por lá e alimentou Jesus. E eu imagino também que os discípulos devem ter ficado meio tristes com isso, porque eles devem ter ido buscar o alimento para o Senhor, imagina. E ali chega lá, Jesus fala: não, mas a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eles ficaram sem entender. E claro, amados, até hoje, né? Por isso, o comentário na sacristia, quando falávamos da importância do alimento material, imaginem alguém com muita fome, desempregado, vendo a sua família passar fome, e você falar que a palavra vai alimentar, né? É algo que faz a gente pensar. E por isso também, naquele tempo, os discípulos ficaram sem entender. E, amados, o título do serviço divino tem alinhado com Deus. E o Senhor Jesus, ele andou na linha, andou alinhado com Deus todo o tempo. E, amados, também tem um exemplo aqui, porque alguém poderia pensar: não, então, já que a palavra alimenta, então esse alimento material aí, que nós somos dependentes dele, de almoçar, de jantar, de se alimentar, poderíamos fazer uma comparação
da importância de um e de outro. Os dois têm importância. Só que Jesus deixou bem claro que o alimento da alma ainda continuava sendo o mais importante. Não que não tinha o valor, porque é tanto que Jesus fez o milagre, um grandioso milagre de Jesus Cristo foi a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Porque ele se preocupou com o alimento material também daquele povo e pôde fazer um milagre, e o povo se alimentou do alimento do milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tanto, queridos irmãos, que quando aconteceu esse milagre, porque a procura de alimento naquele tempo, amados, a palavra de hoje fala bem claro que era uma luta muito grande para conquistar o pão cotidiano naquele tempo, para buscar a sobrevivência, o alimento material. Então eles davam muito valor, né? O povo judeu lá, o povo daquele tempo dava muito valor a isso. Não tinha em abundância os alimentos que alguém poderia estocar e ficar tranquilo. Não, era uma luta muito grande. Eu, quando me preparava para o serviço divino, muitos irmãos vai poder lembrar nisso, as coisas mudaram, e também isso faz parte também do desenvolvimento das coisas de Deus, da nossa vida. Algum ser humano poderia pensar, não, eu desenvolvi isso com a minha inteligência, e achar que palavra de serviço divino do apóstolo Bonatti de domingo, achar de que as pessoas com o seu próprio a sua própria força, a sua própria inteligência consegue tudo. E o apóstolo deixava bem claro domingo que literalmente nós somos totalmente dependentes de Deus. Claro, temos que buscar de melhorar as coisas, de não ter que ter um sacrifício tão grande, amados irmãos, de buscar o alimento, de buscar um bem-estar na vida, mas jamais pensar que aquilo é só pelo nosso próprio mérito. Não, a graça de Deus esteve sobre nós. Quando nós decidimos ter uma profissão, decidimos tomar um rumo na vida, de formar uma família, Deus estava em tudo isso. Então o Senhor Jesus fala aqui, amados irmãos, que depois desse grandioso milagre, o povo queria até intitular, colocar Jesus como um rei, né? Porque imaginem alguém que faz um milagre e resolve o problema da alimentação. Já resolvia o problema da saúde, né? Que ele fazia o milagre da cura. E então estava tudo resolvido, né? E se alegravam. Mas, voltando ao texto, o título do nosso serviço divino, andar alinhado a Deus, amados irmãos, continua sendo procurar fazer a vontade de Deus. E a igreja, a palavra de Deus, o qual hoje nós estamos diante dela, ela nos ensina a andar nesse alinhamento de Deus. Eu, quando era criança, não pude deixar de lembrar também, o papai e a mamãe falavam andar na linha. Vocês acho que devem ter ouvido isso, andar na linha, porque nós não podemos sair fazendo qualquer coisa, temos que cumprir a lei, temos que andar na linha. Isso as leis do país, as leis as regras e normas do lugar, do ambiente que você frequenta, você tem que andar na linha, você tem que se alinhar. E, queridos, por isso o Senhor Jesus andou na linha com seu Pai, e nós também procuramos andar na linha, procuramos se ajustar, e a palavra hoje fala que o andar alinhado a Deus, queridos irmãos, continua sendo procurar fazer a vontade de Deus. E é claro que todos nós aqui, amados irmãos, poderíamos pensar, mas não é fácil. Puxa vida, né? Porque o Espírito, os dons do Espírito Santo que foi colocado em nós, amados, por graça, ele nos alerta quando nós saímos dessa linha. Maravilhoso é permitir que o Espírito Santo
coloque-nos na linha novamente. É perigoso para cada um de nós, queridos irmãos, quando nós saímos fora dessa linha, da linha de Deus, e não tomamos conta disso. Não, isso é assim mesmo, dá tempo de voltar, de fazer. O Espírito Santo alerta. Quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos uma ofensa, um pecado, aqui dentro no coração, Ele fala com nós. Por isso a importância, amados irmãos, de o Espírito Santo ter um lugar maravilhoso na nossa vida, para Ele mantermos na linha, e essa linha é que vai levar a glória, a salvação da nossa alma. Então não há algo diferente, queridos irmãos, a fazer, a não ser ficar nessa linha. Outra parte do serviço divino, amados irmãos, porque pergunta aqui nós, Jesus deixou claro que a prioridade era fazer a vontade de Deus, era cumprir a vontade de Deus. Aí faz uma pergunta: e nós? Qual é a nossa prioridade, amados irmãos? E são muitas coisas que poderiam cruzar os nossos caminhos como filhos de Deus, tentando ser prioridade, tentando ter mais valor. São muitas coisas, poderíamos passar horas e horas mencionando as coisas que querem se tornar prioridade para nós, no lugar daquilo que é fazer a vontade de Deus. Tudo é lícito, Como o apóstolo Paulo fala na Sagrada Escritura, Tudo está à disposição, mas será que convém? Por isso, amados irmãos, temos que ver a prioridade. Quando os discípulos, na palavra de nosso texto, ficou sem entender aquilo que Jesus falava, a prioridade deles era buscar o alimento, porque eles estavam com fome. Como o evangelista falou na sacristia, imagina alguém com muita fome, eles estavam com fome. Então eles também deram essa prioridade, deram esse valor. E Jesus fez essa comparação de que o alimento, o fazer a vontade de Deus era mais ainda prioritário do que o próprio alimento. É difícil a gente pensar algo dessa forma, mas é dessa forma. Então nós hoje, como filhos de Deus, também temos que, amados irmãos, perceber o que é prioritário na nossa vida. Porque muitas vezes aquilo que leva um irmão para fora da igreja, ou leva a esfriar no caminhar, muitas vezes, a maioria das vezes, começa com coisas bem insignificantes, pequenas, e não se dá valor, não se dá conta, na verdade, daquilo que está acontecendo, e alimenta isso hoje, amanhã. E muitas vezes nós vamos saindo dessa linha de Deus, e às vezes nem percebemos, porque estamos tão focados, tão direcionados a nossa vida com aquilo que ainda temos que conquistar e fazer e buscar. E por favor, amados irmãos, jamais nós vamos ouvir de Deus, da palavra de Deus, que nós não temos que conquistar tudo isso. Temos que correr atrás. Deus deu saúde, sabedoria, deu condição para a gente ter as nossas conquistas, mas o que deixa bem claro aqui que tudo, por maior que seja, não se compara com andar na linha, fazer a vontade de Deus e alcançar a salvação, alcançar o dia da glória com nós. Nada é comparado, O apóstolo Bonai também, me recordo agora, que ele lembrou daquela passagem daquele homem rico que colheu, teve que derrubar os celeiros velhos, porque a colheita dele foi tão grande e boa, e ele ficou voltado tão somente naquilo. A prioridade dele era construir o celeiro para armazenar. E depois o Senhor vem e fala: e esta noite eu tirarei
buscarei a tua alma e o que valeu? Não podemos pensar, não, então eu tenho que, para ser um filho de Deus apostólico, eu tenho que ter uma vida de miséria, de pobreza, de dificuldade. Claro que não, amados. Não podemos misturar estas coisas. Não é? Quando Jesus falava que era mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha, um rico passar, me fugiu agora. O rico era mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Mas ele falava no sentido de que este rico, ele só viveu a troco da sua riqueza. E a fenda da agulha não é essa agulha também, em algumas traduções, não é essa agulha que a gente usa para costurar. Era umas fendas que tinha nas pedras e um camelo passar ali era quase que impossível. Mas ele falava nesse sentido, porque, amados, a riqueza é bom, claro que é, desfrutar, mas ela tem seu perigo. Tem muitas pessoas que correm atrás de tudo isso de uma maneira que ele perde a sua vida inteira conquistando as coisas. E quando chega o momento de ele desfrutar, ele luta para não perder aquilo que ele conseguiu. Resumindo, ele conduziu a sua vida correndo atrás e cai nessa situação, né, de que perdeu seu tempo e não andou na linha de Deus, o qual Jesus Cristo é o maior exemplo para nós. Como ele foi ricamente abençoado por Deus, teve tudo o que precisou, as forças para vencer até a morte, porque ele cumpriu a vontade de Deus, andava na linha de Deus. Essa comparação que faz aqui, amados irmãos, de uma comida, é um dos melhores prazeres da vida, né? Comer, né? Comer bem. A gente está diante de um prato muito bom, que a gente gosta muito, e tem que desfrutar. Não adianta a gente ir lá numa vitrine e ver lá um alimento muito saboroso, muito bonito, e não desfrutar isso, né? Seria uma decepção para alguém olhar e não ter acesso, não conseguir se alimentar. E o que quer dizer isso aqui no final da palavra, amados irmãos? Que como é que nós estamos degustando esse alimento que nós estamos recebendo em cada serviço divino, em cada momento, não só no serviço divino, mas na nossa vida como filhos de Deus? Ou está sendo um fardo, né, pesado? Nós estamos desfrutando, amados irmãos, da alegria de poder poder viver como um cristão novo apostólico, um filho de Deus? Ou tudo para nós é um peso, é um fardo, é uma situação difícil? Queridos, a palavra de hoje faz a gente refletir. E amados, alguém poderia pensar, o apóstolo ou o pastor, o evangelista que daqui a pouco sobe no altar, está falando tudo isso porque não sabe da minha tristeza, dos meus problemas, da minha dificuldade da vida. Amados irmãos, provavelmente nós não sabemos. Mas se está faltando isso, recentemente também tivemos um serviço divino. Se está faltando essas coisas a nós, pedimos a Deus: Pai, por favor, eu quero ter aquela alegria do primeiro amor, quando eu conheci a igreja, quando eu dei os primeiros passos. Quero ter a alegria de vivenciar um encontro com meus irmãos, embora hoje estamos diante da pandemia, mas eu quero ter esse encontro, a comunhão com os irmãos. E em breve, se Deus permitir, participar da Santa Ceia. Como é que ela está fazendo falta em nós, amados irmãos, que estamos sem por alguns meses, em alguns lugares, né? Porque tem lugar que já voltou. Mas
Como é que está essa falta da Santa Ceia para nós? Esse alimento o qual Jesus Cristo falou aqui, que era até mais importante que o material, ou o alimento material mas esse o qual Jesus fala, temos que pensar, queridos irmãos, e refletir em cada oração, em cada momento, espantar esse desânimo, as reclamações, as tristezas, amados irmãos, e colocar na oração: Pai, me ajuda eu mudar isso, eu quero caminhar com alegria, não como um fardo, não como um peso, como uma obrigação talvez de ser um filho de Deus, de alcançar salvação. Isso não trará resultados bons. Nossa tarefa é não permitir que as situações deste tempo sufoquem essa alegria de sermos filhos de Deus. E nós, por isso, temos que, quando andamos na linha segundo a orientação do Santo Espírito, estas coisas que vêm querer esfriar, nos entristecer por ser um filho de Deus, o Espírito Santo ajuda-nos a nós deixar isso de lado e caminhar o caminho da fé, o caminho que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Amém.